Olá, que bom podermos ter o nosso encontro novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Um capítulo da Bíblia por dia. Um capítulo para a gente tirar lições para a vida, lições para o casamento, para o trabalho, para os relacionamentos. Este é o propósito do programa Revivados por Sua Palavra. Para que você estude a Bíblia, participe conosco aqui nesses 12, 13 minutos que nós passamos todos os dias, 7 horas na TV Novo Tempo e sábado às 5h30. Então, estudar a palavra, ler a palavra, arrumar a cama, tomar de jejum, fazer exercícios e sair para ser Jesus para as pessoas. Seja gentil, seja amável, seja cortês, obedeça as regras do trânsito, assim você vai ser uma pessoa mais feliz, tenho certeza absoluta. Talvez você esteja conosco na nossa família Reavivados, lá no YouTube. O nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Temos uma verdadeira família e tanta gente boa. Quero mandar um abraço para o Josildo, que Deus te abençoe ricamente. Quero mandar um abraço para a Malu também, para a tia Beth, que sempre escrevem. São pessoas muito queridas, pessoas amáveis, que sempre oram pelo programa, pela equipe, por nós. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Então, você pode nos seguir pelo YouTube, pode nos seguir também pelo Facebook e na TV Novo Tempo. Ok? Bom, nós recebemos muitos recados assim, às vezes, olha, o som está muito baixo e tal. Às vezes o problema é do aparelho, não é? Nem sempre, mas às vezes é do próprio aparelho. Alguns aparelhos não tem problema nenhum, outros têm algum problema por causa de algum nivelamento por aí. E aqui na Novo Tempo nós estamos tentando também melhorar um pouco, aumentar um pouco o som, porque esse programa é feito para TV e quando a gente passa para a internet muda um pouco, mas tenha paciência conosco, nós estamos tentando e agradecemos as pessoas que sempre nos avisam para isso. Bom, capítulo 5 é o que nos interessa agora. Capítulo 5 vai falar sobre a fé que vence o mundo e vai falar sobre uma ideia tríplice de Jesus, não é? Do ministério, do testemunho de Jesus Cristo. Vimos no último capítulo alguma coisa muito bacana, muito gostosa sobre o amor. Vimos ali que Deus nos amou primeiro e por isso nós temos capacidade de amá-lo. Diz que Deus é amor, Deus é o dono do amor e Ele dá esse amor para nós de graça quando pedimos, não é? Porque eu mesmo, com o meu amor, não vou muito longe, não é? O meu amor é egoísta, ele é ciumento, ele arde em ciúmes, não é? Ele se alegra com a injustiça, ele não espera, não crê. Esse é o meu amor, mas o amor de Deus não. Então vamos pedir esse amor para Deus. E agora ele vai falar um pouquinho sobre a fé. E ele diz aqui, no verso 1, desculpe, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Repete um pouquinho o último capítulo, lembra-se? E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Lembrando que aqui João escreve porque eles estavam enfrentando problemas com os gnósticos que desprezavam as pessoas pobres, desprezavam as pessoas que tinham problemas. Então aqui ele está insistindo, nós temos que amar essas pessoas com o amor de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, aí está ok, não é? Devemos amar os filhos de Deus. O verso 3 diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Que mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus significa não ter outros deuses diante dele, não adorar imagens de escultura, não é? Não tomar o nome de Deus em vão, não é? Lembrar-se do dia que Deus deixou para ser guardado aqui, o 7º dia. O que é amar ao próximo? Amar ao próximo é não matar, não roubar, não mentir, honrar pai e mãe, não é? Não cobiçar. São essas coisas. Então são os 2 mandamentos, ou essas 2 tábuas dos mandamentos, resumidas, né? Amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo. E ali estão todos os 10 mandamentos e outros mandamentos mais que Deus tem por aí, na palavra de Deus. E quem é que vence o mundo senão aquele que crê em Jesus Cristo e ele sendo Deus, né? Filho de Deus. Antes diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé em Deus. Fé tem que ver, nós já vimos. Com conhecer, não é? Conhecer, confiar e se entregar. E agora ele passa para um outro aspecto, está terminando essa primeira carta. Então ele diz assim, no verso 1, este é aquele que veio, não é? Por meio de água e sangue. Jesus, está falando de Jesus. Água, pelo batismo, Jesus.
e sangue pela morte de Jesus. Duas coisas importantes, o batismo e a morte. Aqui ele nos ensina duas coisas grandes e boas. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses são um, esses três são um. E o verso 8, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. O que significa isso? O Espírito é a palavra de Deus. A água é a transformação, o batismo, né? É a transformação, o arrependimento, a morte para o velho homem, o renascer, e o sangue é a salvação que Cristo nos dá, a graça de Cristo através do sangue. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Então aqui Paulo centraliza tudo em Jesus agora no final. Ele diz, Jesus é o centro de todas as coisas. E não é um Jesus que deixou Cristo entrar no batismo e Cristo saiu antes da morte. Não é esse tipo de Jesus dos gnósticos, é o Jesus completo. Verso 11 diz assim, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Vida eterna só no Filho de Deus. Nós pecamos lá no Éden, a paga seria a morte, o salário do pecado é a morte. Lembra-se desse texto? Então, baseado nisso, o Senhor veio para morrer em nosso lugar. Então, é Ele quem tem a vida. E o verso 12, que é um dos mais bonitos da Bíblia, aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Ora, ter Jesus no coração é o que dá sentido para a vida, é isso que está dizendo aqui. E quem não tem Jesus no coração, a vida não tem sentido, ou tem sentido por alguns aspectos, e depois por outros não. Tem sentido porque eu estudei, me formei, de vez em quando tem um barulho de carro por aqui, mas isso é normal, que estamos aqui ao ar livre, né? Mas é esse o sentido. Se eu tenho Cristo, eu tenho vida, e vida grande, vida abundante. Quando não tenho Cristo, eu posso dizer, não, mas eu sou feliz também. E como você seria se tivesse Jesus? Se permitisse que Ele levasse os seus passos, os seus caminhos para o melhor lugar do mundo. E aqui fala um pouquinho sobre a oração, a intercessão, verso 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso é porque é muito interessante. Se eu peço segundo a sua vontade, Ele me ouve. Como é que eu vou descobrir a vontade de Deus? Andando com Ele, pela Bíblia Sagrada. Lá em Provérbios assim, alegra-te com o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, da tua alma. Me alegrar com o Senhor significa andar com Ele, passar tempo com Ele, buscá-lo, amá-lo, me interessar em saber o que Ele pensa. Desta forma, então, Ele vai atender os meus sentidos, os meus desejos. Por quê? Estou andando com Ele, eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. E se eu peço alguma coisa segundo a sua vontade, como descobrir a vontade de Deus? É andar com Ele, Bíblia Sagrada no coração. Ele não vai dizer para você o nome da pessoa com quem você deve se casar. Pode ser até que o nome esteja na Bíblia, né? Elias, José, Maria, Isabel, mas Ele não vai dizer isso para você. Mas vai dar todas as características da pessoa com quem Ele deseja que você se case. Honestidade, fidelidade a Ele, não é? Uma pessoa que gosta de estudar a palavra. Então, vão ter as características nesse sentido. É na palavra. E que tipo de trabalho eu vou fazer? Um trabalho que não oprima o pobre, não é? Não tire vantagens das pessoas. É esse o trabalho que eu tenho que escolher. Ele vai me deixar escolher o trabalho. E aqui a Bíblia continua. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá. É intercessão. E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e esse não digo que rogue. Na realidade, a intercessão é para pessoas que estão cometendo pecados que não sabem, né? E que nós vamos até orientá-las. Então não são pecados para a morte, pecado inconsciente, a pessoa não conhece aquilo. E há pecados que a gente comete sabendo que está cometendo pecados, então são chamados de pecados para a morte. Então,
nós devemos orar em vez de comentar, em vez de criticar, em vez de buscar ali diminuir essas pessoas, ajudá-las, sem dúvida nenhuma ajudá-las. Então aí vem alguns versos aqui muito interessantes, né? Por exemplo, o verso 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Algumas Bíblias dizem não vive pecando. Antes, aquele que nasce de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Por quê? Nasce de Deus, anda com Deus, busca a palavra de Deus para encher o seu coração das verdades, para ter um sentido na vida. Quem tem o Filho tem a vida, é a palavra de Deus que diz isso. E Ele tem a vida eterna. E se queremos isso, devemos começar a desfrutá-la aqui, na terra, sempre com o intuito de ajudar, de interceder por alguém que está cometendo um deslize no seu relacionamento marital, no seu trabalho, na escola, com os amigos, sempre ter compaixão das pessoas, é isso, e orar por elas. Que Deus abençoe você neste objetivo. Estamos terminando esta carta do apóstolo João, vamos começar agora a segunda carta, depois a terceira, que são compostas de um capítulo apenas cada uma. Judas, também um capítulo, e vamos entrar no querido livro do Apocalipse em breve, tá bem? Eu aguardo você para o nosso próximo encontro. Um abraço e até lá.